Oi, eu sou o PI e hoje, a partir desse vídeo, eu e meu grupo, a gente vai explicar para vocês o que é um movimento ambientalista. Mas antes de explicar os objetivos que eles têm, as ações que eles vão fazer para alcançar esses objetivos e as conquistas deles, eu convido vocês rapidamente a conhecer um pouco a história desse movimento. Então a gente vai para o século XVIII, onde está acontecendo agora mesmo uma revolução industrial. A primeira. E nessa primeira revolução industrial, a gente teve um aumento intensificado de indústrias e tecnologia. É, com o aumento das indústrias, a gente teve um aumento de poluição do meio ambiente. E com esse aumento, o meio ambiente começou a se prejudicar. Foi prejudicado com essa poluição. E né, um dos maiores exemplos que podemos dar foi as mariposas Biston betulaia. É, vou explicar rapidamente como essa poluição afetou elas. O que acontecia é que esse grupo de mariposas, elas tinham uma coloração puxada mais para o branco, mas existiam algumas mariposas que também tinham a coloração puxada para o preto. É, entretanto, uma forma de defesa das mariposas brancas é utilizar os líquens de coloração branca que se encontravam nas cascas das árvores, para elas se camuflarem dos seus predadores. Mas com o aumento da poluição, depois da industrialização, esses líquens começaram a morrer. E com isso, essas mariposas brancas não possuíam mais uma forma de defesa. E assim, a partir da seleção natural, esse grupo de mariposa começou a ter uma dominação da coloração preta, que necessariamente representava 90% das mariposas. Então, com o aumento da poluição, a gente teve uma interferência no meio ambiente. Só que não foi nesse momento que, de uma forma organizada, o movimento começou. O movimento ambientalista organizado, ele teve um início depois das duas bombas atômicas lançadas na Segunda Guerra Mundial, em 1945. As bombas de Hiroshima e Nagasaki. E depois desse episódio gigantesco que foi as bombas atômicas, o movimento começou a ganhar uma força por conta que começou a se ter uma visão de como o ser humano tinha ações prejudiciais em relação ao meio ambiente. E esse foi um momento de intensificação do movimento ambientalista. Começaram a ser criadas áreas protegidas, a legislação específica e importantes mudanças aconteceram. É, Depois disso, rapidamente o momento se agravou. Ganhou grande espaço nas mídias e desde então vem obtendo grandes resultados, atraindo uma enorme quantidade de outros campos, saber que o debate e as pesquisas ambientais, considerando todas as esferas da sociedade diretamente implicadas e corresponsáveis tanto pelos problemas como soluções que devem ser encontradas. Ou seja, desde aquela época eles já vêm obtendo grandes conquistas, que são muitos pesquisadores interessados em proteger muitas novas áreas, abrindo novas áreas ecológicas, com o objetivo de preservar realmente a natureza. E ambicionando o desenvolvimento de uma visão integrada e de um novo manejo racial, respeitoso e responsável pela vida sobre a natureza. O nível da conscientização popular e do desenvolvimento acadêmico é institucional. Nunca foi tão alto, mas ao questionarem o atual modelo de civilização, os ambientalistas atraíram uma sonora e poderosa legião de críticos, comprometidos com o status quo e, entretanto, céticos. Apesar de eles terem conseguido muitas conquistas e muitos pesquisadores aos seus favores, também tem aqueles que criticam o movimento, né? Muitas das vezes os embates foram violentos e houve retrocessos dramáticos. Mas já como foi reconhecido por inúmeras organizações internacionais, respeitosos e respeitados pesquisadores renomados, ligados a grandes universidades e a mesmo instâncias governamentais de muitos países, os impactos negativos que a sociedade moderna tem acarretado ao meio ambiente são vastos, requerem medidas urgentes de mitigação.
ou reversão, e terão consequências globais catastróficas se a tendência destrutiva continuar inalterada, ou especialmente quando se considera a violência do crescimento da população do mundo e sua consequente pressão, sempre maior sobre todo o recurso e os sistemas naturais. Eu vou falar sobre os atores sociais envolvidos. Caracterizam os ambientalistas como pessoas partidárias do ambientalismo. Elas são ligadas aos ambientes naturais, políticos, defensores da natureza e especialistas em questões ambientais. Elas podem atuar sozinhas ou em grupos e têm como principal objetivo proteger e conservar o meio ambiente, fauna, flora, rios, solo e entre outros. Bom, os objetivos dos ambientalistas é proteger o meio ambiente, evitar a extinção de espécies e animais. Muitos grupos ambientalistas atuam em defesa de determinadas espécies de animais, despertar as pessoas e governos a respeito da necessidade da preservação do meio ambiente, combater ações de desmatamento e poluição ambiental, apresentar propostas alternativas de desenvolvimento sustentável, apontar e combater ações que estão promovendo as mudanças climáticas negativas em nosso planeta. As formas de atuação: ações políticas em defesa do meio ambiente. Por exemplo, uma organização ambientalista atua em partidos políticos ou através de parlamentares defensores do meio ambiente. Protestos e manifestações populares, adoção de ações que visam a conscientização e a educação ambiental, plantio de árvores, ação de propagandas em meio de comunicação e redes sociais voltadas para a defesa do meio ambiente, ações diretas para evitar prejuízo ao meio ambiente, desenvolver pesquisas que possam servir para detectar problemas ambientais, facilitando assim intervenções mais eficientes, incentivar a reciclagem, o uso racional da água e energia e o consumo consciente. O Greenpeace é uma organização não governamental que defende a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. É uma ONG. Sua sede está estabelecida na Holanda. No entanto, possui departamentos dispersos por todo o mundo. Sua atuação está vinculada à preservação da natureza, em âmbito global. Para a manutenção de suas ações, utiliza-se de recursos financeiros, que são provenientes de doações oriundas de cidadãos comuns. O Greenpeace realiza várias ações ousadas em nome da natureza. Por exemplo, ela fica entre caçadores de baleia e os animais, na frente de grandes navios que pretendem lançar lixo nos oceanos, além de entrar na frente de tratores destinados ao desmatamento. Dentre as várias ações praticadas pelo Greenpeace, muitas obtiveram resultados satisfatórios. As que mais se destacam são o fim dos testes atômicos no Alasca e no Oceano Pacífico. O Greenpeace foi criado em 1971, no Canadá, e hoje conta com cerca de 3 milhões de colaboradores financeiros.